Fala, turma! Falando de concurso público, aqui no site da Fundação VUNESP. VUNESP com V de vaca, V de vicissitude, V de vestibulares. Mas aqui no vídeo, concursos públicos. Isso aí! Concurso público de número 1 do ano de 2025 são 18 vagas para a Câmara de Mogi das Cruzes. Inscrições a partir de 6 de outubro até 4 de novembro deste corrente ano. Vamos ler. O concurso da Câmara de Mogi das Cruzes é para técnico administrativo, 6 vagas. Oficial legislativo de transporte, 5 vagas. Técnico legislativo em informática, 2 vagas. Agente legislativo operacional, 1 vaga. Assessor de cerimonial, 1 vaga. Assistente técnico de áudio, 1 vaga. Analista de recursos humanos, 1 vaga. Contador, 1 vaga. Assessor de imprensa, cadastro reserva. Assessor legislativo contábil e financeiro, cadastro. E engenheiro de telecomunicações, cadastro. Na descrição deste vídeo aqui, olha aí abaixo, na descrição, este link aqui, para acesso direto a esta página dentro do site da Fundação VUNESP. Você se interessou? Então você vai clicar em editais e documentos. Porque quando você clica em editais e documentos, abre-se aqui, ó, o hiperlink chamado edital de abertura de inscrições, em que, clicando nele, perceba, branco vira cinza, clicando nele, você tem acesso ao documento, que é a Bíblia do seu concurso, o edital de abertura de inscrições. Eu já cliquei, ele já está aqui aberto. Olha que bonito o edital. Lá, a partir do Diário Oficial de Mogi das Cruzes, edição 1, ano 1, terça-feira, 30 de setembro de 2025, Prefeitura de Mogi das Cruzes, Legislativo, Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Aqui, os dizeres iniciais, instruções especiais, mas você não lê somente as instruções especiais. Você lê o documento por inteiro, ou grande parte dele. São 26 páginas. A organização, a aplicação e avaliação das provas deste concurso ficarão a cargo da VUNESP, obedecidas às normas deste edital. Falei? É a lei, a Bíblia do seu concurso. O concurso destina-se ao provimento de vagas existentes, que constam no capítulo 2 dos cargos públicos. Cadê o capítulo 2? Está aqui. Capítulo 2, e tem a tabela que nós vamos ler. E também daquelas vagas que vierem a existir dentro do prazo de validade deste concurso, obedecida a ordem classificatória, observada a disponibilidade financeira e conveniência do órgão. É a interesse da administração. Os requisitos estabelecidos no item 2.1 do capítulo 2 dos cargos públicos, é esta tabela aqui. Deste edital deverão ser atendidos e comprovados na data da posse, sob pena de eliminação do candidato do concurso público. Então você vai olhar a tabela, ver se você possui o requisito, principalmente lá para o momento da posse, porque senão você paga a inscrição, estuda bastante, faz a prova da sua vida, a melhor prova possível, fica em primeiro lugar, é convocado para ser contratado, não tem o requisito, é eliminado. E aí mais dizeres, itens 1.3, 1.4, 1.5. Olha aqui, o candidato aprovado e nomeado pelo regime estatutário deverá prestar serviços dentro do horário estabelecido pela Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, podendo ser de dia ou de noite, diurno ou noturno, por escalas em dias de semana, sábados, domingos e ou feriados. Então vamos ver
Lá no capítulo 2 dos cargos públicos, o item 2.1, os cargos, total de vagas, vagas para PCD, vagas para negros ou pardos, jornada semanal de trabalho, vencimentos, claro, em reais, e requisitos são aqueles estabelecidos na tabela que se segue. Olha a tabela aqui. Então você vê comigo. Na primeira coluna você vê o nome do cargo. Por exemplo, agente legislativo operacional, uma vaga, 40 horas de trabalho por semana. Aqui o salário, digamos assim, e o que se exige, requisito, ensino fundamental completo. Assessor de cerimonial, uma vaga, 40 horas de trabalho por semana, R$ 7.746. Exigência, ensino médio completo. Assistente técnico de áudio, exige ensino médio completo. Oficial legislativo de transporte, aqui o salário, 40 horas de trabalho por semana, ensino médio completo. E também, galera, CNH, na categoria D de dado ou E de escola. Técnico legislativo, 6 vagas. Oficial legislativo de transporte, 5 vagas, sendo 3 para a lista geral, uma vaga para PCD, uma vaga para negros e pardos. Técnico legislativo, 6 vagas, 4 na lista geral, uma para PCD, uma vaga para negros pardos. 40 horas de trabalho por semana do técnico legislativo. Este o salário, exigência de ensino médio completo. Técnico legislativo em informática, precisa do ensino médio completo. Está aqui o salário, quantidade de horas por semana, 2 vagas. Analista de recursos humanos, R$ 8.250,50. E aí exige ensino superior completo. 40 horas de trabalho por semana é uma vaga. Assessor de imprensa legislativo, CR, cadastro reserva, exigência, ensino superior completo. Assessor legislativo contábil e financeiro, CR, cadastro reserva, está aqui o salário, exige ensino superior completo. Contador, uma vaga, salário, 40 horas de trabalho por semana, ensino superior completo. Engenheiro de telecomunicações, para cadastro reserva, 30 horas de trabalho por semana, aqui o salário, ensino superior completo. E você continua a leitura. Os vencimentos têm como base o mês de setembro de 2025. Benefícios mensais, você lê aqui. As atribuições a serem exercidas pelo candidato nomeado encontram-se no anexo 1 deste edital. Nós veremos o anexo 1 das atribuições e também o anexo 2, conteúdo programático, porque você precisa saber o que estudar para a prova, não é verdade? Das inscrições, aqui existem informações, orientações, regrinhas, precisa ler, turma. Tudo bem? Existe o passo a passo para fazer a sua inscrição. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas da manhã de 6 de outubro de 2025 até as 23 horas e 59 minutos de 4 de novembro de 2025, horário oficial de Brasília, exclusivamente no site da Fundação VUNESP. Eu vou deixar na descrição do vídeo também, ó, o site da VUNESP. E aí você continua a leitura. Olhe o passo a passo no item 3.8 do edital. A, B, C, D, E, F, G. Escolaridade, valor da taxa de inscrição. Ensino fundamental, R$ 54,90. Cargos que exigem ensino médio, R$ 67,90. Aqueles cargos com exigência de escolaridade e ensino superior, R$ 98,80. O correspondente pagamento da importância do valor da taxa de inscrição poderá ser efetuado em dinheiro ou em cheque em qualquer agência bancária. E existem mais informações sobre a inscrição, data limite. Cuidado! Olha aqui. Às 23 horas e 59 minutos do dia 4 de novembro de 2025, a ficha de inscrição e o boleto bancário
não estarão mais disponibilizados no site da VUNESP. Cuidado, então, ok? Muitas as informações. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site da VUNESP, na página deste concurso, na área do candidato. Por isso, esta página estará na descrição do vídeo. Facilita para você. E aqui, muitas as informações, orientações, como eu disse, pedidos de isenção e redução de taxa de inscrição, a isenção da redução da taxa, do envio dos documentos para solicitação dos pedidos de isenção e redução de taxa de inscrição, participação do candidato com deficiência, do candidato negro pardo, da candidata lactante, candidato na condição de jurado, e nome social e outras condições. Bastantes as informações. Vamos então ao anexo 1 das atribuições. Porém, antes, você vê capítulo 6 das fases e provas. Então, por exemplo, o agente legislativo operacional. Etapas, provas. Haverá uma prova, chamada objetiva, em que existirá os conhecimentos gerais, ou seja, existirá a parte dos conhecimentos gerais, português e matemática, cada matéria com 10 questões, e os conhecimentos específicos para o agente legislativo operacional, 10 questões, 3 horas de prova. Assessor de cerimonial, assistente técnico de áudio, técnico legislativo. Você percebe, na prova objetiva, existem os conhecimentos específicos? Claro, para os 3 cargos, sim, mas é óbvio, lógico, que os conhecimentos específicos para o assessor de cerimonial é diferente dos conhecimentos específicos do técnico legislativo, assim como do assistente técnico de áudio. 3 horas de prova, sendo que na prova lá haverá 10 questões de português, 10 de matemática e 20 de conhecimentos específicos. Técnico legislativo de informática. O que será cobrado lá na prova? Conhecimentos gerais, atenção! Português, 10 questões. Matemática, 5. Raciocínio lógico, 5. Já viu a diferença? E os conhecimentos específicos, 20 questões. Conhecimentos específicos para este cargo, técnico legislativo em informática. Oficial legislativo de transporte, claro que possui conhecimentos específicos diferentes de todos os outros. Serão 20 questões. Haverá também prova prática para o oficial legislativo de transporte. E nos conhecimentos gerais da prova objetiva, português, 10 questões, matemática, 5 questões, raciocínio lógico, 5 questões. Então, oficial legislativo de transporte, o que tem de diferente? Prova prática, além da prova objetiva com conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Então, agora nós vamos ver os cargos com exigência de ensino superior de escolaridade. Analista de recursos humanos, assessor de imprensa legislativo, assessor legislativo contábil e financeiro, contador, engenheiro de telecomunicações. Então, a partir de analista de recursos humanos até engenheiro de telecomunicações, cargo com exigência de escolaridade e ensino superior, haverá lá na prova objetiva conhecimentos gerais, português, 10 questões, matemática, 10 questões. Atenção! Legislação municipal para estes cargos, 5 questões. E também nos conhecimentos específicos, são mais questões, 25. Então, precisa estudar português, matemática, legislação municipal e conhecimentos específicos. Lembrando, você entende que os conhecimentos específicos do engenheiro de telecomunicações é totalmente diferente dos conhecimentos específicos do contador, assim como daqueles conhecimentos específicos para o analista de recursos humanos. Então, são cargos que exigem nível superior. Na prova objetiva, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.
Sendo que conhecimentos gerais, 25 questões, 10 de português, 10 de matemática, 10 de legislação municipal. E nos conhecimentos específicos, mais 25 questões. Serão 50 questões para estes cargos aqui. Então, cuidado com essa tabela. Olha aqui, agente legislativo operacional, que exige ensino fundamental completo, serão 30 questões, galera. 3 horas de prova. Ok? Aliás, no ensino superior, não estou vendo aqui o número de horas da prova. Mas com certeza haverá uma retificação explicando sobre isso. E cuidado! Cargos que exigem ensino médio são esses aqui, ó. Assessor de cerimonial, assessor técnico de áudio, técnico legislativo. Também, técnico legislativo em informática. Também, oficial legislativo de transporte. 3 horas de prova. E aqui, como dividiu, também não sei se o técnico legislativo em informática e o oficial legislativo de transporte terão apenas 3 horas de prova. Mas o cuidado que você tem que ter. O técnico legislativo em informática, na prova vai ser cobrado conhecimento de raciocínio lógico. Estes 3 cargos aqui não está escrito raciocínio lógico. Entendeu? Os cargos com exigência de ensino superior têm legislação municipal. O que é a prova objetiva, galera? É aquela prova com questões. Cada questão, 5 alternativas. E você busca a alternativa a ser assinalada, marcada, que estará no gabarito, para você ganhar o ponto. Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, e você lê as demais informações. Prova prática será elaborada tendo em vista o anexo 1 das atribuições do cargo em concurso. E o conteúdo de conhecimentos específicos estão constando lá no anexo 2 do conteúdo programático. Você viu aqui nessa tabela comigo que prova prática para o oficial legislativo de transporte. Não é aquele cargo que exige a Carteira Nacional de Habilitação, categorias D de dado ou E de escola? Olha que legal! O edital é a bíblia do seu concurso. Vamos ver as atribuições do cargo. Ou de cada cargo, fala de recursos, da convocação para nomeação. Como é que você vai preocupar-se agora com convocação para nomeação se você nem pagou inscrição e nem começou a estudar? O importante é saber, você tem o requisito de escolaridade? A princípio é isso. Aí pague a inscrição e não perca tempo. Estude. Olha aqui. Atribuições do cargo em concurso. Rol de atribuições. O agente legislativo operacional. São essas as competências. Daí, aqui, armazenar e sugerir compras, etc. e tal. Requisitos de investidura. Você vê escolaridade, habilitação, experiência, jornada de trabalho, vedações, aquelas vedações estatutárias. Assessor de cerimonial. São outras atribuições, turma, e são bastantes. E aqui os requisitos de investidura. Assistente técnico de áudio. Meu Deus, claro que são outras atribuições. Operar mesa de som, zelando pelos equipamentos de áudio. Percebe? É uma obrigação, uma tarefa, um dever, uma competência, uma atribuição do assistente técnico de áudio. Operar mesa de som não cabe ao agente legislativo operacional, não cabe ao assessor de cerimonial. E aí você vê que são muitas as atribuições também. A seguir, sempre você vê os requisitos de investidura. Depois, o cargo oficial legislativo de transporte. Olha aqui, dirigir os veículos, conduzindo vereadores, autoridades e servidores. Tá vendo? Oficial legislativo de transporte. Por isso a exigência da CNH, categorias D de dado ou E de escola. Depois, requisitos de investidura. Técnico legislativo, quais as competências, atribuições? Começam aqui e seguem até aqui. Técnico legislativo em informática, cuidar da manutenção dos equipamentos e periféricos.
bem como contatar os fornecedores quanto à garantia dos mesmos, prestar suporte aos usuários da rede de computadores. Tá vendo? Técnico legislativo em informática. Suas atribuições, de acordo com o edital, vêm até aqui. Depois, requisitos de investidura, analista de recursos humanos, levantar necessidades de treinamento, desenvolvimento, etc. e tal. Você vê muitas as atribuições. Assessor de imprensa legislativo. Olha a lista, rol de atribuições. Começam aqui, as atribuições, e terminam aqui, essas competências, atribuições. Assessor legislativo contábil e financeiro. Olha o rol, lista. Começa aqui e vem até aqui. Contador, a atuar no departamento financeiro. E seguem as atribuições. Até aqui, ó. Tudo isso aqui. Engenheiro de telecomunicações. Veja, rol, lista de atribuições, competências. É o que a pessoa vai exercer como quando, né, tomar posse. Agora sim, do conteúdo programático. Veja, aquele cargo com exigência de escolaridade e ensino fundamental completo, agente legislativo operacional. Nos conhecimentos gerais, na prova haverá língua portuguesa, isso aqui, e matemática, isso aqui. E os conhecimentos específicos para o agente legislativo operacional. São esses os conhecimentos que precisam ser estudados. Vai cair na prova, turma. Agora, os cargos com exigência de ensino médio completo, de escolaridade. Assessor de cerimonial, assistente técnico de áudio, oficial legislativo de transporte, técnico legislativo e técnico legislativo em informática, conhecimentos gerais, português, matemática. Além disso, o assessor de cerimonial vai estudar esses conhecimentos específicos. O assistente técnico de áudio vai estudar esses conhecimentos. Mas candidato ao cargo assistente técnico de áudio vai estudar apenas esses conhecimentos específicos para seu cargo? Claro que não. Vai estudar esses conhecimentos específicos e também matemática e português, que estão nos conhecimentos gerais. Tá ok? Técnico legislativo vai estudar isso daqui, conhecimentos específicos, mas também português e matemática nos conhecimentos gerais. Então lembre, a prova objetiva, duas partes. Conhecimentos gerais, outra parte, conhecimentos específicos. Cuidado no caso do técnico legislativo em informática. Nos conhecimentos gerais, precisa estudar português, matemática e raciocínio lógico, turma. Galera, turma. Além disso, os conhecimentos específicos do técnico legislativo em informática. Ok? Apenas o técnico legislativo em informática, de acordo com o edital, precisa estudar, além de português e matemática, raciocínio lógico. Agora, os cargos com exigência de escolaridade e ensino superior completo: analista de recursos humanos, assessor de imprensa legislativo, assessor legislativo contábil e financeiro, contador, engenheiro de telecomunicações. Lembrando, a prova, metade conhecimentos gerais, metade conhecimentos específicos. Nos conhecimentos gerais para estes cargos: português, matemática e legislação municipal. Atenção, turma, galera, turma. Cargos que exigem ensino superior completo, que são esses cargos, precisa estudar nos conhecimentos gerais: português, matemática e legislação municipal. Tá vendo aí? Além disso, os conhecimentos específicos. Analista de recursos humanos, nos conhecimentos específicos, estuda isso aqui em destaque na cor azul. Mas além desses conhecimentos específicos,
A pessoa que se candidatar ao cargo de analista de recursos humanos precisa estudar nos conhecimentos gerais português, matemática e legislação municipal. Mesmo raciocínio. Assessor legislativo, contábil e financeiro precisa estudar esses conhecimentos específicos. São diferentes dos conhecimentos específicos do contador, do engenheiro de telecomunicações, do assessor de imprensa legislativo. Mas, por exemplo, falando do assessor legislativo, contábil e financeiro, candidatos precisam estudar esses conhecimentos específicos e, além disso, os conhecimentos gerais para seu cargo que exige ensino superior completo. Quais são os conhecimentos gerais que serão cobrados na prova objetiva? Português, matemática e legislação municipal. Atenção! Era isso que precisávamos alertar e informar neste documento importante, edital de abertura de inscrição do concurso para a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, diversos os cargos, inclusive vagas ali com cadastro reserva. Então você leu boa parte do edital, depois você vai ler com cuidado as 26 páginas, principalmente aquilo que tenha a ver consigo. Beleza? Valeu, gostou? Deixou um like, inscreva-se no canal para mais vídeos como este aqui. Vai fazer o concurso? Bons estudos e até a sua aprovação. Valeu, galera! Valeu, turma!